Vamos saber como foi com a repórter Carolina Belim. Participaram do debate os candidatos Fernando Haddad, do PT, Tarcísio Gomes de Freitas, do Republicanos, o governador de São Paulo, que tenta a reeleição pelo PSDB, Rodrigo Garcia, Elvis César, do PDT e Vinícius Poit, do Novo. Garcia foi alvo de muitas críticas por parte dos adversários. Logo no primeiro bloco, Elvis prometeu, se eleito, combater a corrupção e fez acusações sobre a chapa do PSDB. Eu, como vereador, eu desmontei a máfia da merenda em São Paulo, em Santana de Parnaíba e em todos os municípios. Eu processei funcionários fantasmas e fiz devolver dinheiro para os cofres públicos. Eu atuei. Por conta disso, tentaram me caçar. Tentaram me caçar. Mas eu fui eleito o prefeito mais votado da história da minha cidade. O vice na chapa do atual governador Rodrigo Garcia é alvo de mais de 100 investigações e 8 condenações. Em defesa, Garcia disse que ele próprio não responde a qualquer tipo de processo. O governador destacou investimentos estaduais em obras e provocou o adversário Tarcísio Gomes de Freitas, do Republicanos, dizendo que ele é engenheiro de obras de papel. Hoje São Paulo é um canteiro de obras. Nós temos mais de 8.000 obras em execução. Estou caminhando o orçamento para a Assembleia Legislativa essa semana, com quase 30 bilhões de investimentos. O que nós vamos investir em São Paulo nos próximos 4 anos é mais do que o governo federal vai investir. Todo esse monte de coisa que ele falou, tudo papel, ainda não tem obra, não tem pessoas trabalhando. Já aqui em São Paulo, não. Nós temos 8.000 obras, pessoal, 11.000 quilômetros de estradas. 11.000 quilômetros, é o dobro do que ele fala que está fazendo no governo inteiro. Tarcísio de Freitas foi relembrado de um episódio recente em que esqueceu o local de votação em São Paulo. O candidato retrucou, dizendo que acontece. O que não pode acontecer é esquecer da população e defendeu que trará um time técnico para o Estado. A nossa gestão vai ser técnica, vai ser como foi no Ministério da Infraestrutura, que é a gestão que dá resultado. Elvis, eu acredito em time, eu acredito em plano. Foi assim que a gente fez no Ministério da Infraestrutura e o que fez está aí registrado na história. Outro fato trazido à tona durante o debate foi a fala do ex-presidente Lula em entrevista, em que chamou o presidente Jair Bolsonaro de ignorante do interior de São Paulo. Haddad foi questionado sobre o tema. Eu não conheço ninguém no Brasil que tenha sofrido mais preconceito do que o presidente Lula. Até hoje, depois de passar 8 anos na presidência, ser reconhecido no mundo como um dos maiores líderes políticos da história contemporânea, ele sofre o preconceito da elite econômica desse país. É uma pessoa que dá a mão e abriu o palácio do catador de material reciclável até o banqueiro, sem fazer nenhuma distinção. Se tem uma coisa que não dá para acusar o presidente Lula, é de preconceito. No embate com Tarcísio de Freitas, Haddad questionou posicionamentos de Bolsonaro quanto a algumas pautas de costume e disse que a falta de tolerância com a diversidade do apoiador de Tarcísio não combinam com São Paulo. Tarcísio rebateu. Haddad, nós vamos no nosso governo celebrar e abraçar a diversidade. Eu vi o presidente Bolsonaro aprovando a maior quantidade de leis em prol das mulheres de todos os tempos. Foram mais de 40 projetos de lei, fora as outras instruções normativas, normas infralegais. Nós tivemos aqui as mulheres sendo as maiores beneficiadas do Auxílio Brasil, as maiores beneficiadas dos programas de titulação de terras. Nós tivemos aqui o presidente estimulando, por exemplo, que índios como os parecis produzissem suas terras. Pela primeira vez a gente viu uma primeira-dama fazendo o discurso de posse em Libras e levando em consideração a questão da inclusão. Haddad foi acusado por Garcia de ter sido o pior prefeito de São Paulo. Você esconde que você foi o pior prefeito da história dessa cidade, que você aumentou ITBI, que você aumentou IPTU, que você bateu recorde de fila de creche, que você bateu recorde de fila da saúde, não tinha nem pandemia naquela época, que você cortou a operação delegada, menos policiais nas ruas, que você cortou até transporte para deficiente, que você cortou leite das crianças, era 4 litros, depois voltou para 1 litro e depois, antes de terminar o mandato, tentou corrigir. Você foi o pior prefeito da história dessa cidade. O petista retrucou. Você fez um mau governo com o Dória e você esconde o Dória. Você fez um mau governo com o Pita e você esconde o Pita. Você fez um mau governo com o Kassab e agora você ataca o Kassab na televisão como se não fosse um parceiro político e patrimonial de 30 anos. Rodrigo, você tem que parar de esconder o que você é. Patrimônio,
aliados, irmão, para de esconder quem você é. Garcia pediu que o eleitor não faça escolhas com base na polarização que tomou a política nacional. Vinícius Poit, do Novo, foi na mesma linha, criticando estratégias como a do voto útil. Chega de extremismo político. Vamos olhar para frente, sim, Rodrigo. Vamos focar na solução, mas para isso precisa de algo novo em São Paulo. Não o que está aí há 30 anos, que não deu resultado. A gente precisa oxigenar a política. E lembrando vocês em casa, a política, as eleições têm 2 turnos. Vamos parar de acreditar nesse teatro político que parece que só tem 1, 2, 3 candidatos no máximo. Tem 5 aqui hoje, legítimos, que representam uma parte da sociedade. E você pode escolher qualquer um desses 5 no primeiro turno. Vamos ver agora a agenda dos outros candidatos. Gabriel Colombo, do PCB, esteve na Baixada Santista. Altino Júnior, do PSTU, e Edson Dorta, do PCO, fizeram panfletagem. Carol Villar, da Unidade Popular, cumpriu agenda na zona sul da capital paulista. A gente volta agora a falar com a Beatriz Finocchio. Bia, você deve ter acompanhado esse debate na noite dessa terça-feira, aí antes do primeiro turno. Quem se deu melhor, na sua opinião? Quem conseguiu expor melhor as suas ideias nesse debate? Eu acredito que o Tarcísio, ele teve ali uma ótima atuação, ele conseguiu atacar o que precisou atacar. Vi um Haddad totalmente recuado quando ele fala do preconceito do Lula e da elite econômica que o Lula sofre. Preconceito é uma coisa completamente descabida, vez que o Lula foi o maior, ele que mais beneficiou grandes empreiteiras aqui no Brasil, então não existe essa questão econômica, mas vejo sim que a candidatura hoje, o segundo turno para deputado no estado de São Paulo é bem possível, mas não vejo o Tarcísio, vejo o Rodrigo Garcia e Haddad em segundo turno. Muito obrigada, então, Bia, por hoje, pelas suas explicações e por nos ajudar a entender melhor esse momento que antecede as eleições de domingo. Até mais, Bia, um bom dia para você. Até, Cláudia, bom dia a todos.